guerra da NATO contra a Rússia em solo ucraniano. E isso aí está sendo confirmado a cada dia. Observe que, como você colocou no início da sua fala, Vladimir Putin não está na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas o discurso dele acaba por mobilizar todo o planeta. Isso porque os interesses disputados em solo ucraniano não são mais de uma disputa entre Rússia e Ucrânia, mas sim de todos os países que, direta ou indiretamente, estão envolvidos neste conflito. Alguns como coartífices da Ucrânia, outros como parceiros da Rússia e tantos outros como observadores distantes, mas que também sofrem as consequências disso. Por isso, David, o adiamento, o timing do atraso aí para o discurso do Vladimir Putin foi também pensado de maneira estratégica, certamente, porque o Joe Biden faria o discurso dele ontem. E por isso, o discurso do Vladimir Putin não foi feito ontem de maneira estratégica para que o discurso dele não fosse sufocado pelo discurso que será feito hoje pelo presidente dos Estados Unidos na 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, estamos testemunhando, David, uma guerra de propaganda que requer habilidade dos comunicadores, dos profissionais da comunicação como um todo, mas que da imprensa ocidental eu já não espero mais absolutamente nenhuma isenção. Wellington, Observe que justamente essa habilidade que se espera dos comunicadores, um pouco pelo Ocidente sobretudo, a antevisão que se fazia desse discurso de Putin é que ele fosse fazer uma mobilização geral, não o fez, e que fosse finalmente fazer uma declaração de guerra e também não o fez. Exatamente, o Ocidente viu através dessas palavras do Vladimir Putin que o que ele chama de operação especial na Ucrânia está preservado. Com isso, a partir do referendo que será feito, ou dos referendos, né, que serão realizados entre os dias 23 e 27, quando a NATO, que diz que a Ucrânia estaria reconquistando áreas importantes perdidas desde o início da operação especial russa, isso passa a ser uma narrativa que morre junto com tantas outras da imprensa, desde o fantasma de Kiev, passando por Bucha e tantas outras coisas que vimos e que o tempo revelou serem apenas fake news, ou notícias falsas, traduzindo para o português, para o bom português. Então, a tese de que o povo ucraniano não quer aproximação com a Rússia será derrubada através de um modelo democrático que o Ocidente impôs ao mundo como respeitável, que é a voz das urnas, ou seja, a Rússia se utiliza de um mecanismo ocidental que serviu muitas vezes para derrubar governos e o que eles chamam de regimes, que é a realização de eleição, para poder legitimar a ampliação do território russo e, com isso, não declarando guerra e mantendo o estatuto de operação especial, diz ao povo russo que agora a Rússia é maior e que, se houver uma agressão a esses novos territórios que passam a ser russos, certamente a Rússia, que dispõe de armas de dissuasão, terá que se utilizar desse mecanismo que é muito grave e pode ter aí consequências sem precedentes, David. Wellington, é impossível não falar sobre essa questão também que tem que ver com a Assembleia Geral da ONU. O presidente Emmanuel Macron de França, na comunicação que fez ontem, falou destes referendos que já estão anunciados, tendo dito que Putin estava a fazer aqui uma manobra de dissuasão e que a comunidade internacional não vai reconhecer estes territórios. Mas lembrando, Wellington, que nos últimos 20 anos várias situações dessas ocorreram na Europa e mesmo sem o reconhecimento de alguns Estados, as situações permanecem. David, existem dois pesos e duas medidas. Quando os interesses do Ocidente estão em jogo, qualquer quebra de regra vale a pena. Quando os interesses do Ocidente estão sob ameaça, qualquer quebra de regra é vista como uma violação. E isso consolida aquilo que foi dito pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, no discurso dele, da necessidade imperiosa
de reformulação das Nações Unidas e também do Conselho de Segurança das Nações Unidas, David. Porque não é mais possível encontrar uma harmonia no planeta diante de uma parcialidade que tem sido defendida de uma maneira quase que direta da própria ONU, como falamos em Angola, chamamos ONU no Brasil. Olha, quando Macron e as próprias Nações Unidas avisam antecipadamente que não há legitimidade nos referendos, eles fecham as portas para a possibilidade de negar que há aí a defesa exclusiva dos interesses da NATO. Isso prova, especialmente aos países africanos e da América do Sul, que as potências ocidentais irão tentar forçá-los a aceitar as conquistas da ONU como boas e qualquer conquista da Rússia como uma ameaça ao planeta, o que não terá nenhuma chance de perdurar, porque o mundo está realmente integrado e o Ocidente perdeu aquela exclusividade ou monopólio de dar a última palavra. É isso que está em jogo, David. Wellington, obrigado então por estas primeiras notas aqui a reagir a este discurso à nação feito por Vladimir Putin neste dia de quarta-feira. Portanto, lembramos que Vladimir Putin não se fez presente à 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas, mas acabou por ter um discurso que causa um grande impacto, assim como também o líder chinês que também não está presente nesta Assembleia Geral. Wellington, vamos ao longo do dia então aguardar pelas reações dos restantes líderes mundiais a esta comunicação de Vladimir Putin e também aguardar pela comunicação de Joe Biden hoje na sede da ONU para, noutros espaços, fazermos outras análises. Wellington, bom dia, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, David. É sempre um prazer estar aqui. Bom dia a você que está assistindo ao Em Foco. Um grande abraço. E vamos dar sequência à informação aqui no nosso Em Foco, ainda sobre a atualidade internacional, dando conta agora que o furacão Fiona já causou pelo menos 4 mortes na sua passagem pela região do Caribe, após uma jovem de 18 anos ter sido atingida por um poste de eletricidade na República Dominicana. A passagem do furacão tem provocado